Eu vou conversar com o cineasta, fotógrafo e artista plástico Arthur Omar. Vem pra cá, Arthur. Não tem problema. O meu microfone caiu no chão ali, mas eu já peguei no bolso, já botei no bolso. Você não queria falar comigo, né? Já entendi. Você não, ao contrário. Passou direto, sentou. Ao contrário. Tá? Essa água Tudo aqui é para... Essa água é você aquela mesma pode beber. Você sabe qual é a loucura que eu tenho quando eu vejo o seu programa? Não é beber dessa caneca, é tocar aquele bongô. Ué, você é à vontade. Não. O Alex, põe o bongô na frente dele. Lógico, com licença. Pronto. Claro. Mas eu não toco bongô. Mas dá só uma batidinha, pronto. Pode tirar. Realmente ele não. Mas foi. Pelo menos, né, matou à vontade. Matou. Né? E essa água, você sabe que eu leio tudo sobre os meus convidados. Eu aprendi com a Thaís, não foi, Thaís? Chegar e olhar dentro da caneca e já... No fundo da caneca. Por exemplo, você está lançando um livro sobre o... Peraí, que tinha uma mosquinha aqui. Afeganistão. É. Tá aqui, ó. E você falou certinho, porque é Afeganistão mesmo. Afegão. Pois é Afegão, mas em português ficou Afeganistão, né? Que fica estranhíssimo, as pessoas acabam dizendo Afeganistão em vez de... Né? Você ficou quanto tempo lá? Afeganistão. Olha, eu fiquei 3 semanas no Afeganistão em 2002, a propósito de uma viagem para a Bienal de São Paulo, e eu fui acompanhado pelo Fantástico. E durante... Durante algumas semanas, o Fantástico apresentava um spotzinho da minha viagem, o Sérgio Guios, o nosso grande Sérgio Guios, cinegrafista, acompanhando a viagem do artista pelo Afeganistão, em busca do Buda explodido de Bamiyan. Encontrou o Buda? Encontrei... O Buda é um Buda grande? Não, é um budão, assim, mas a questão do Buda é a seguinte, em 2001, no Rochedo de Bamiyan, que era o lugar onde Alexandre chegou mais longe com seus exércitos, etc., o Rochedo de Bamiyan tinha 2 Budas de 50 e tantos metros de tamanho, moldados em barro. E isso correspondia à civilização Gandhara, no Afeganistão, que é pré-islâmica, era budista. E os talibãs resolveram explodir o Buda por vários motivos. Primeiro, um ataque, um acesso de iconoclastia, dizendo que aquilo... Mas é uma loucura isso. É uma loucura, é uma loucura. Ao mesmo tempo, tinha todo um jogo internacional de verbas para a restauração do Buda, que os talibãs queriam usar para outra coisa. Aí fizeram aquele show e explodiram o Buda. E a Bienal tinha como tema... na verdade, a Bienal, todas as Bienais têm um tema, assim, um tema básico. O desse era as cidades. E eram 12 cidades. Mas qual Bienal? De 2002, São Paulo. Eu participei, não sei se você sabe que eu participei da 9ª Bienal. E na época não tinha, juntamente com o Aguilar, com vários artistas plásticos de São Paulo, Efísio Puzzolo, que era um escultor, e não tinha tema na época. Não, pois é, mas agora tem. Tem uma temática, mais ou menos, que organiza as diversas exposições. Esse era em torno das cidades. Teve do ano passado, era um copo de mar, enfim, cada ano tem uma temática. E essa era as cidades, e me coube Cabu. Você vai para Cabu receber aquele telefonema inesperado, você iria para Cabu, e era a própria ideia de uma zona de um perigo absoluto, você imagina aquela... E você mesmo assim? Fui. Tem uma
uma coisa que eu achei muito curiosa... E fui com o Sérgio Guios, que foi meu companheiro de viagem, fantástico. Certo. E a missão, que era uma missão quase impossível, era trazer um pedaço do Buda. E você trouxe? Olha, na verdade, primeiro que você já não tinha nenhum pedaço reconhecível do Buda. Havia os escombros, né, dentro de um nicho vazio de 54 metros de altura, escombros, alguns já ensacados pela Unesco. E eu encontrei uma pedra num formato assim, que andando ali no meio daquela... me deu a sensação de que aquilo era um dente. Não era um testículo do Buda? Não. O testículo do Buda era maior. Era um dente e que... e você imagina, essa é a estátua do Buda, que você tem o Buda sorrindo. Sorrindo, né? Já imaginou, você trazia um dente trouxe? do sorriso do Buda, como o Buda é inexistente, como você tem no Lewis Carroll, e você trouxe o sorriso do gato sem o gato, né? Do Cheshire Cat. Trouxe. Mas não mostrei. Guardou em casa. Está em casa esse seu dente? Está em casa. Não está cariado, nada, inteirinho? Ele já não tem um formato, digamos assim, dentário, então não dá para a gente identificar. Não teve problema de passar na alfândega com... O dente, não. Se fosse um pedaço do Buda, uma cabeça, teria. Mas não teve nenhum problema? Não. Agora, como o tema dessa viagem era muito essa coisa da imagem, da iconoclastia, destruição da imagem, em Cabul, eu percorri os diversos estúdios fotográficos, eles têm assim, uma rua inteira de fotógrafos, lambe-lambe, e eu fui juntando retratos 3x4, quem sabe, né? Arte contemporânea, dá para você montar uma coisa... E na hora de sair, eu tinha um pacote de fotos 3x4. E estava junto com o meu passaporte. Na hora ali, todo mundo passou, eu já era praticamente o último, já para ir embora, já para o Paquistão de volta. O cara, passaporte. Tirei o passaporte. Caíram aquelas fotos? Espalharam-se. Polícia cercou. Who are these Afghans? Quais suas relações com essas pessoas? E os caras, aquele só cara barbudo, atrasou a saída do avião 1 hora. Foi uma Mas você trouxe as fotografias? Então, tudo bem. Agora, tem uma coisa que eu achei curiosa, que parece que é verdade, apesar de eu não entender, confundem você muito com o Léo Jaime? Confundiam. Agora não, que eu perdi 35 quilos, né? Mentira, eu perdi 30, 65 quilos devem estar por aí, em algum lugar. Coitado de quem achar, né? Mas aí, você parecia com... É o tal negócio. Eu nunca tinha imaginado a minha semelhança com o Léo Jaime, mas eu estava num festival de Gramado, um pouquinho mais gordinho, tinha uma certa aproximação. E o Léo Jaime estava lá, ficou nos 2 primeiros dias para a abertura, estava a Monique Evans, aquela coisa, e ele foi embora. E eu fiquei... que eu estava apresentando um filme lá, nem me lembro mais qual. E, de repente, eu comecei a ser seguido na rua por grupos de crianças com bloquinhos para autógrafo. Léo Jaime, Léo Jaime, Léo Jaime. Era uma coisa impressionante. Eu estava no ônibus... Você deu autógrafo? Dava autógrafo. Um dia, um homem, um senhor, chegou para mim com um caderno desses que tem tipo um cadeado. Abriu e disse assim, Léo Jaime, minha mulher está se separando de mim, quer me deixar, esse aqui é o diário dela. Eu quero que o senhor escreva uma mensagem pedindo para ela não fazer isso. Mas ele roubou o diário da mulher? Roubou. Mas claro que ela tinha que querer separar. É evidente. Mas eu pensei naquele momento, vem cá, eu não posso fazer isso, eu tenho que revelar a minha identidade. Mas a intensidade do pedido era tal que eu escrevi uma página e assinei com a letra caprichada, Léo Jaime. PS, se separa dele que ele roubou o teu diário. E aí tudo culminou depois, na cidade inteira. Um dia quase me arrancaram o paletó na entrada do cinema, etc. e tal, quando eu fui entrevistado ao vivo, não sei se era RBS, aquele tipo RJTV, como é que chama? Não sei o nome, SP. Eu fui entrevistado ao vivo como Léo Jaime, e o cara me perguntando, o que você está achando de Gramado? As respostas são fáceis, né? Esse é um festival, muito bom. Aí eu pensei, eu vou ter que
revelar a minha identidade. Eu vou ter que dizer. Quando chegou no final, eu disse, senhores telespectadores, eu tenho uma revelação a fazer. Aí o cara, o quê? Eu não sou Léo Jaime. Foi aquele... O cara disse... Gargalhada geral no estúdio. Disse assim, ô Léo Jaime, você acha que nós somos caipiras só porque nós estamos aqui no Rio Grande do Sul e que nós não sabemos quem é Léo Jaime? Aí eu disse, ok. Eu sou o Léo Jaime. Joguei a toalha, eu sou Léo Jaime, foi uma brincadeira. Agora, vem cá, temos um trecho. E achei maravilhoso essa percorrer as multidões sendo ovacionado. Como achei Léo Jaime. Foram 15 dias de fama total. Eu já fui Foi confundido genial. também na rua com a Silvia Popovic. Não me deu a mesma sensação. Não, mas olha, ser Léo Jaime é fantástico. E também com a cantora, que já morreu, chamada Tuca, também na rua. Tuca, é verdade, grande Tuca. Eu não sou a Tuca. Eu tava de barba, inclusive. Mas, vamos falar um pouquinho do filme. Nada disso estava no roteiro? Claro que não tem roteiro, porque tem um roteiro, né? Tem uma pré-entrevista que a gente segue ou não, né? Deu para você observar isso na entrevista com a minha, que eu já posso chamar de amiga querida, fabulosa, né? Com a Thaís, que não fabulosa. tem roteiro, tem uma coisa puxa a outra. Então, agora vamos voltar à pergunta, sim, seria a pergunta inicial, sobre o filme, sobre o Cavalos de Goethe. O que é isso? É o seguinte, o Cavalos de Goethe é um filme bem experimental, não é um documentário, assim, digamos, tradicional, que você passe na televisão. Ele foi exibido agora no Festival de Documentário Tudo é Verdade, aliás, com grande sucesso, grandes resenhas excelentes, mas é um filme bastante experimental que trabalha com uma dilatação do tempo. Todas as ações são extremamente lentas, você olha, enfim... Mas o ponto de partida do filme foi esse jogo de cavaleiros, falou dos cavalos, de combate, que é o chamado Buzkashi, que é do Afeganistão, com o material que eu filmei no Afeganistão na época e que eu processei apenas agora. Na verdade, são alguns minutos que isso, são além dilatados. do livro... O livro tem fotografias inacreditáveis. Mas vamos ver um trecho... Para a gente não perder tempo, quero ver um trecho do filme primeiro. Esse é o prólogo. O que ele pegou no chão ali? Isso é o início do filme como se fosse um filme antigo. Sim. Essas imagens são filmadas pelo Sérgio Dias. Como se fosse um documentário de Dziga Vertov, dos anos 20, etc. e tal. Esse é um momento central dentro do filme. Esse é o filme propriamente dito. Mas é um jogo de... Não vou mostrar o filme todo, o pessoal vai ter que ver. Não. O importante é isso. Esse filme, um fragmento dele é impossível de você captar realmente. Não sei, mas é só um pretexto da gente ver. Ao contrário, eu preferia até que nem passasse. Vamos lá, pergunta. O jogo é baseado... Lembra um pouco o jogo de polo. Ele talvez esteja até na origem do jogo de polo. É um jogo que vem de origem dos turcos e turcomanos, etc., que depois se expande. E mongóis. É um jogo típico da época de Gengis... Não, o Buzkashi, da época de Gengis Khan, e hoje é praticado até na China. Mas é um jogo... Seria o futebol do Afeganistão. E ele são dois grupos, dois times de cavaleiros, com cavalos treinados praticamente para combater, um jogo extremamente violento, em que há a disputa de uma carcaça de bode decepada. É um bode
tem a carcaça decepada. Vovô do jogo de polo. Exatamente. Então, os cavaleiros lutam, combatem entre si para ver quem pega aquela carcaça, dá a volta e até chegar a um ponto que seria um gol, etc, etc. E o filme é uma dilatação do tempo e é uma certa meditação sobre a própria situação do Afeganistão, hoje, um país que passou por guerras, invasões e lutas internas. Então, toda essa metáfora de uma certa violência dentro do filme... Está no esporte. Você sabe que na Argentina existia um jogo que chamava Jogo do Pato, que era feito com uma bola, que era como se fosse uma cesta que as pessoas pegavam e jogavam, um cavaleiro jogava para o outro. E esse jogo chamava-se Jogo do Pato, que no começo era feito com um pato vivo, que eles pegavam pelo pescoço, jogavam, e o pato pagava o pato. Senão, o pato realmente não sobrevivia. E esse é o bode, é um bode decepado que passa por um processo de endurecimento do couro, porque você imagina que os jogadores puxam o bode de um lado para o outro, ele poderia ficar totalmente dilacerado. Dá tempo da gente ver umas fotos do livro, quero ver. Essa é a menina do brinco de pérolas. É uma... Impressionante, Não, mas olha o brinco dela. Olha o brinco dela. Vermeer, no século XVII, pintou aquela... Não, e a postura é igual, você pegou a mesma... Eu um dia, olhando o meu cromo com a lente, eu disse, eu conheço essa garota de algum lugar. Eu fiquei absolutamente impressionado. Se não, você... É igual, não. Você está mentindo para mim. A sombra você botou no nariz, a moça lá e faz assim. Não, a sombra no nariz, a cor do casaco, a cor do Leandro, o olhar, absolutamente tudo era absolutamente idêntico. Eu fiquei chocado. E quando eu atentei melhor para o que estava na orelha dela, eu percebi que ela tinha o mesmo brinco que a mulher do Vermeer. O que me permitiu formular uma espécie de mito histórico, que seria o seguinte: na relação entre pintor e seu modelo, quando essa relação atinge 100% de sedução, de desejo, o brinco aparece. Cara, como é que vocês fizeram? Não, impressionante foi vocês já terem previsto isso. Mas você pensa o quê? Que nós somos amadores? É boa. Vocês reparem agora, volta lá para você ver. O olhar é o mesmo, a posição da sombra, a boca entreaberta, é a mesma coisa. O lenço azul, a cor do casaco, tudo. Não, o olhar. Então, eu fui descobrir essa garota ali, não era um... Olha aí. Exatamente. Então, eu acho o seguinte... Isso foi uma coincidência. Quando essa relação entre sujeito e objeto... Não é que esse papo, não. Não. Foi combinado. O brinco aparece. Então, esse brinco agora pode ser que ele desapareça só daqui a 200 anos, quando tiver uma outra tecnologia, vai haver uma troca de olhares específica e ele vai novamente reaparecer. Da minha foto, ele desaparece no subterrâneo da história. E eu resgatei de... Realmente... Olha... E o livro é um livro de... até... Isso que a gente... eu acho que foi um ato até de coragem, no caso do... Pode falar aqui do patrocinador, o Banco Fator. Você pode, claro. Que, digamos assim, acreditou nesse livro, que é um livro sobre um tema, Afeganistão, que não é nada muito em si, não é sedutor. Um livro de 400 páginas, ele tem quase 1000 imagens. E a editora Kozak Naif, com o Charles também, Charles Kozak, que, digamos, assumiu pessoalmente a produção do livro, vendo como a necessidade de uma editora grande ter dentro do seu catálogo esse volume. Tem páginas que se abrem aí dentro, etc. Bem interessante. Sensacional. Muito obrigado, Arthur, pela sua presença e por essa magnífica viagem que a gente fez também. Arthur, e agora, qual é o trajeto aqui? O trajeto você vai sentar onde você estava, porque conforme for, a gente joga perguntas para lá também. Tá. Obrigado, querido.